Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui no propósito de fazer leituras comentadas. Meu nome é Matheus Lago e nós leremos hoje uma discussão, o início do livro O Terror da Existência, do Theodore Dalrymple e também do Kenneth Francis. Este é um livro que me chama muita atenção, mas antes de começar a nossa leitura comentada, eu vou falar a meu respeito, quem sou eu e quais são, e por que eu estou fazendo isso, por que eu estou tomando essa iniciativa. Meu nome é Matheus Lago, tenho algumas formações, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, no curso de agronegócios. Também tenho uma especialização em Escola Austríaca de Economia e recentemente comecei uma segunda graduação no curso de Filosofia pela Academia Atlântico. Eu acho interessante fazer essa apresentação minha, primeiro porque nosso país, nossa cultura, ela exige uma apresentação de diplomas. Nós temos uma cultura de certificados, que esses certificados nos impõem autoridade, Nossa autoridade intelectual está mais relacionada com a quantidade de diplomas e certificados que nós temos do que com o nosso conhecimento de fato. Então, eu me apresento assim. Não acho que isso seja grande coisa, Ter certificados e diplomas hoje é muito comum, muito fácil no nosso país. Mas por que eu estou começando isso? Minha ideia é fazer aqui uma leitura comentada de verdade, ler o livro e comentar algumas passagens que eu acho interessante, aliando o conteúdo do livro com o meu próprio conhecimento, ainda que seja um conhecimento limitado, conhecimento bem, vamos dizer assim, reduzido, Eu não disponho de vastidão de conhecimento, mas estou aqui no intuito de querer apresentar a outras pessoas que talvez não tenham tempo para poder ler ou não tenham uma condição de fazer uma correlação de conhecimento, de fazer uma simbiose de conhecimentos, E também, principalmente, de relacionar o conhecimento com sua vida prática. Isso, para mim, é o que mais me chama a atenção na minha vida intelectual. Meu maior interesse é poder relacionar o conhecimento com a minha vida prática. Eu resolvi, por um despertamento meu mesmo, de querer conhecer mais as coisas. Mas esse conhecimento ele não é simplesmente para poder, Matheus, você vai aprender, você vai conhecer mais as coisas para poder conseguir mais dinheiro, poder conseguir uma profissão melhor, para poder conseguir alavancar a vida, para poder, Enfim, a gente sempre tem como visão de que o conhecimento ele é para a gente poder acumular bens e crescer materialmente. Mas, na verdade, o que me despertou é a simples busca pela verdade. E o que é uma busca pela verdade? Não é, como diz, quem já assistiu aquele seriado clássico chamado Arquivo X? Toda vez, não lembro se era no início ou no final de cada episódio, aparecia, se não me engano, era no começo, logo após aquela abertura, aparecia a seguinte mensagem: The truth is out there. A verdade está lá fora. E isso faz um pouco de sentido, mas não é esse tipo de verdade que eu procuro na minha vida intelectual. Aquela verdade de querer desvendar os mistérios de fatos que não têm explicações, de teorias, de boatos, de teorias da conspiração. Não é nada disso. Quando eu falo de buscar a verdade, eu estou buscando não aquilo
Claro, e a frase ela tem um certo sentido, porque de verdade, a verdade, de fato, a verdade não está dentro de nós, né? Como muitas pessoas insistem em dizer, a verdade está dentro de você. Não, ela não está dentro de nós, porque nós temos uma série de limitações para podermos compreender aquilo que é verdade. E os filósofos, desde a Grécia Antiga, buscavam o conhecimento da verdade. Nós temos uma forma de absorver a verdade, né, que são os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, né? Todo mundo lembra quais são? O nosso tato, que permite sentir a textura, a temperatura, o peso, o volume das coisas. A nossa visão, que nos dá acesso a muitas informações do mundo físico, e está totalmente limitado à luz, que a gente só consegue enxergar aonde a luz bate. Nós temos também o nosso olfato, que nos permite compreender cheiros e sabores, ao contrário do que muita gente pensa, não é o paladar que te dá acesso a sabores, né, mas o olfato. Você pode fazer uma prova você mesmo. Se algum dia você ficar resfriado e perder o olfato, não sentir cheiro de nada, você também não vai sentir gosto, não vai sentir sabor de nada. O paladar te permite distinguir o que é doce, o que é salgado, o que é picante, mas não te permite distinguir os sabores, a diversidade de sabores. Por exemplo, você vai comer uma coisa doce, você não sabe o que é um chocolate, o que é um doce de maracujá, o que é um doce de manga, né? Você sabe que tudo é doce, mas você distingue os sabores diferentes pelo olfato. Então te permite captar a realidade. Por exemplo, uma fumaça. Você sabe se é uma fumaça tóxica, aquela fumaça de plástico, de borracha. Você consegue perceber pelo cheiro. Você consegue perceber pelo cheiro se é uma simples vela que está acesa, ou se é um alimento que está sendo cozido e preparado, né? Pelo olfato você consegue distinguir se o alimento está bom ou se está ruim. Então o olfato também te percebe captar verdades da realidade, certo? E nós temos também a audição, que nos permite comunicar e compreender os sons. E por fim nós temos também, né, tato, visão, olfato, paladar e audição. Exatamente, os nossos 5 sentidos são aquilo que nos permite ser sensitivo, né, à realidade. Podemos sentir a realidade de diversas formas, né? Porém essa captação da verdade, essa compreensão da verdade, ela também passa por um processo cognitivo que é muito importante, porque nós podemos perceber aquilo que é frio e aquilo que é quente, mas não basta sentir isso, eu preciso também entender o que isso significa. Eu preciso primeiro conceituar o que é frio e o que é quente. Se um cachorro ele beber uma água quente, fervendo, ele vai saber que a água está quente. Mas ele não vai entender, não vai compreender o que ser quente, estar quente significa. Ele não sabe por que ela está quente. Ele não sabe olhar o vapor subindo e interpretar que aquilo é resultado da ebulição. Ele não consegue compreender que o frio é a ausência de calor. Ou seja, se algo deixa de esquentar, ele vai esfriando até o seu limite, né? Então, não basta a gente sentir as coisas, eu preciso saber conhecer e conceituar e processar os conceitos dentro da minha cabeça para poder entender essas coisas. Então toda a minha percepção daquilo que é verdade, daquilo que é realidade, ela vai depender do meu conhecimento.
Principalmente, olha só que interessante, principalmente o conhecimento do meu idioma, ou de diversos idiomas. O conhecimento da linguagem, ele é fundamental para que eu possa saber, dentro da minha mente, pensar comigo mesmo e raciocinar. Eu preciso saber o significado das palavras para que eu possa, como diz, conversar comigo mesmo. E entender o que eu estou sentindo, o que eu estou expressando, qual que é a mistura dos seus conceitos. Imagine se você não conhecesse o português, se você não conhecesse idioma nenhum, se você não aprendesse nenhum idioma na sua infância, na sua juventude, na sua vida, você não aprendeu idioma nenhum. Como é que você pensaria consigo mesmo que hoje vai chover, eu preciso sair com um guarda-chuva? Ou eu preciso sair preparado para isso? Eu preciso me planejar para isso, para o dia de hoje. Como é que você vai pensar, chegar a essa conclusão, se você não tem palavras para poder descrever a condição do tempo, todo o ornamento de itens que você precisa carregar consigo e como que você precisa se planejar no tempo para isso? Se você não tem palavras, você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Da mesma forma, não consigo chegar a nenhuma compreensão da verdade se eu não tenho uma linguagem, um idioma bem definido ou bem conhecido. Por isso é tão importante conhecer as palavras e conhecer os termos. Não só apenas conhecer, mas conhecer os seus significados. É importante o significado, significante, o referente. Depois a gente entra nesse assunto aí. Hoje nós vamos falar sobre o terror da existência. Eu não estou aqui para poder dar aula, estou aqui para poder fazer leitura, né? Mas estou apenas me apresentando nesses 12 minutos que já foram aí. 12 minutos para a gente poder compreender, apenas para eu poder me apresentar um pouquinho qual que é o meu despertamento e por que eu estou aqui fazendo isso. O livro O Terror da Existência, da editora Realizações, é um livro curto, são 160 páginas aproximadamente. O autor Theodore Dalrymple, ele é um autor mais conhecido. Ele é um autor inglês, ele é psicólogo. E ele ficou muito conhecido pelo seu livro A Vida na Sarjeta. Um livro onde ele investiga e faz uma pesquisa com presos, pessoas que estão em situação de prisão, né? É muito interessante. Eu ainda não li esse livro. Confesso que é um livro muito interessante, ainda quero ler, mas ele ficou famoso por esse livro e diversos outros que ele já escreveu. Ele deu várias palestras, né, pelo mundo afora, já faz um bom tempo. Ele esteve no Brasil há quase uns 10 anos atrás, já uns 2015, 2014, alguma coisa assim. Ele deu até uma entrevista no Roda Viva. E eu me lembro que alguns amigos comentaram que foi um grande desperdício de oportunidade ter um autor desse gabarito no Roda Viva. E nitidamente você via que entrevistadores nunca leram uma obra dele para poder chegar lá e perguntar para ele sobre aquilo que ele pensa, né, sobre aquilo que ele escreve. Fizeram perguntas muito genéricas que ele respondeu, mas sem aprofundamento nenhum. A gente não sabe quando que voltará ao Brasil uma pessoa de um gabarito desse. Nesse livro também conta com o autor Kenneth Francis, que ele é um professor universitário. Ele tem mestrado em teologia e tem um outro livro também, um outro livro muito conhecido, não tem em português, mas o título é O Pequeno Livro de Deus, da Mente, do Cosmos e da Verdade. Eu não conhecia esse autor, Kenneth Francis, mas ele foi uma grande descoberta para mim. Foi muito satisfatório conhecê-lo. Ele apresentou
uma perspectiva muito interessante. Nesse livro que fala sobre a existência, os dois autores eles pegam diversos ensaios e diversas histórias literárias de diversos autores e pega para poder analisar sobre uma perspectiva da existência. E o que me chamou mais atenção nele, que me fez comprar, é porque ele começa no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes na Bíblia é um livro muito conhecido pelo seu capítulo 3, né? Talvez seja o capítulo mais conhecido dele, e a expressão de vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? São expressões muito repetidas e também são expressões que entregam muita... Assim, são expressões que são repetidas às vezes até como jargões, né? No capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala sobre o tempo que há em todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, de colher, de viver, de morrer, enfim, é um texto muito bonito. Mas eu particularmente nunca parei para poder meditar no livro de Eclesiastes sobre essa perspectiva existencialista. Eu sempre soube da perspectiva de que o autor de Eclesiastes parece que ele já está no final da vida e ele escreve um livro de, posso dizer assim, de arrependimentos. Parece uma escrita melancólica, uma escrita do tipo: eu não soube aproveitar a vida, eu não entendia o que era a vida, e eu vivi essa vida durante todo esse tempo sem entender nada. Se nós pegarmos os livros de Salomão, Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, parece que são 3 momentos da vida dele, né? Cantares, quando ele é mais jovem, está na descoberta dos seus amores. O livro de Provérbios, parece que ele está naquela meia-idade e que ele parece captar diversos momentos de sabedoria ali, talvez do que ele vivia, do que ele aprendeu também, mas ainda assim ele chega no final da sua vida e escreve no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Muito bem, e aí o primeiro capítulo do livro, ele é do Theodore Dalrymple. Depois vai escrever sobre o mesmo livro de Eclesiastes o Kenneth. Lá na página 21 começa assim o texto: o Eclesiastes, assim como todos os outros livros da Bíblia, para mim só é legível naquilo que na Inglaterra, antes que a Igreja da Inglaterra rejeitasse a sua própria liturgia e corresse atrás do falso Deus da modernidade, era chamado de versão autorizada, mas hoje é universalmente conhecido como Bíblia King James. Importante aqui que o autor, Theodore, ele é ateu, se não me engano, ou algum tipo de gnóstico. Ele não é ele é do tipo que entende o poder filosófico e de sabedoria que há na Bíblia, mas ele não crê num Deus que salva, ele não crê naquela realidade espiritual que é apresentada na Bíblia, ok? Então é nessa perspectiva que ele vai escrever aqui sobre o livro de Eclesiastes. Ele continua: todas as traduções subsequentes parecem-me ter a felicidade verbal de circulares burocráticos. Todas as traduções subsequentes da Bíblia parecem-me ter a felicidade verbal de circulares burocráticas. E, se alguma obra algum dia precisou de felicidade poética ou mereceu-a, é o Eclesiastes. Trata-se de um livro de sabedoria e não de conhecimento. E ele faz uma distinção clara entre os dois: saber viver
e saber fatos a respeito da vida são coisas muito diferentes. Embora o saber viver nunca esteja completo, como nos adverte o próprio Eclesiastes, hoje, talvez mais que nunca, é importante avaliar a distinção entre conhecimento e sabedoria, na medida em que a era da informação, em que todo mundo, com o toque de um botão, pode descobrir praticamente tudo que já se soube e muito mais além disso, nos incentiva a pensar que é assim que obteremos o conhecimento e a sabedoria para aplicá-lo. Eu acho interessante essa parte porque ele já começa fazendo aqui uma separação que é muito importante. Sabedoria e conhecimento são coisas distintas. Às vezes a pessoa ela conhece muito, mas ela tem pouca sabedoria. Tem um outro livro muito interessante chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. Esse aqui, do Mário Ferreira dos Santos, que ele vai falar sobre esses que se colocam como muito conhecedores e por conhecerem demais se entendem como sábios. Mas vamos continuar. Talvez não haja melhor corretivo para a híbris ou a tentação do homem em relação à ausência prometeica de limites, outro traço da nossa época, que o Eclesiastes, além de ele ser um freio ao orgulho individual de realizações pessoais. No que vai dar tudo isso, enfim? O próprio começo de sua disquisição diz-nos: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como eu disse, é um jargão muito conhecido, né, do próprio livro de Eclesiastes. Na verdade, ele começa com esse texto. Ninguém sabe precisamente quando Eclesiastes foi escrito. O consenso dos estudiosos, muito estudo se torna uma fadiga para o corpo, é o que está no próprio livro de Eclesiastes, é que ele foi composto entre 450 e 180 a.C. Além disso, é necessário usar a voz passiva para falar de sua composição, já que ninguém sabe quem o escreveu ou em quais circunstâncias. Assim, acho impressionante que ele não tenha perdido nada de sua relevância nos milênios subsequentes. Pelo contrário, ele é ainda mais relevante para a nossa vida e se possa formular assim para a nossa postura existencial diante da vida do que nunca antes. Ele fala aqui que não se conhece quem é o autor do livro de Eclesiastes, porque embora tenha no livro de Eclesiastes várias evidências de que Salomão seja o autor, e o Kenneth vai destacar isso, vamos dizer assim, não tem uma assinatura de Salomão para o livro inteiro, né? Ele é um livro de filosofia, de conhecimento, que ele não é uma narrativa inteira. Então, ele não tem uma assinatura, como se fosse uma carta, entendeu? Como se fosse um livro. Mas ele parece ele se assemelha mais a um livro de poesias, em que você tem, em cada capítulo você tem vários poemas escritos, né? Então, por isso que ele destaca aqui que não se sabe quem é o autor real dele. Ele continua. À primeira vista, o Eclesiastes talvez pareça extremamente deprimente. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A famosa afirmação com a qual ele abre não é exatamente um pensamento que de imediato alegra o coração ou encoraja o esforço na existência cotidiana. Muito do que se segue vai pelo mesmo caminho, pois no meio da atividade à qual atribuímos tanta importância, estamos na vaidade. Toda atividade, todo esforço termina do mesmo jeito, ouvido e esquecimento, pois não há memória do que é antigo e nossos descendentes não deixarão memória junto daqueles que virão depois dele. Assim coloca lá no livro de Eclesiastes. Uma passagem interessante, é uma observação válida, e como ele mesmo diz, parece que nos desanima, né? Porque chega à conclusão de tudo que a gente faz nessa vida, no final, não vai ter servido para nada. Daqui a 100 anos eu vou estar no esquecimento. Talvez alguns últimos descendentes de mim lembrem-se de mim de alguma forma, mas a gente não pode esperar isso, né?
tudo que a gente fizer aqui, todo o meu trabalho, todo o meu esforço ser feito agora, talvez daqui a um ano o efeito dele, a eficácia dele já não vai fazer mais sentido, né? Então vamos lá. Isso talvez não seja estrita ou literalmente verdadeiro. Louvamos pessoas famosas, ou ao menos nos lembramos delas, caso realizem atos de maldade excepcional. É verdade. Porém, a maior parte, até mesmo da vida mais bem documentada, é perdida para sempre. E ainda não sabemos muito a respeito da vida cotidiana, para nem falar da vida interior de Shakespeare, embora a Fogler Library, em Washington, D.C., tenha 500 mil de livros a respeito dele. Nossa infância, em que apaixonadamente dávamos tanta importância a tantas coisas, não deixa nenhum vestígio notável em nossa mente. Olha só, nossa infância, hein? E quando viro as páginas dos meus próprios copiosos cadernos de apenas poucos anos atrás, não consigo decifrá-los, embora aquilo que escrevi neles deva ter sido importante para mim na hora. Assim, para a maioria de nós, as palavras de Eclesiastes citadas há pouco são verdadeiras literalmente. Quem pode andar por um velho cemitério e ver todas aquelas tumbas abandonadas, consagradas à memória, sem refletir a respeito de como a memória é fugídia? Outro dia eu peguei comigo mesmo pensando sobre essa minha jornada até a minha idade que eu tenho hoje. Dos planos que eu fiz 15 anos atrás, 10 anos atrás, e de tudo que eu elaborei para mim, de muitas coisas que eu pensei que naquele momento lá seria impactante na minha vida, e a minha vida mudou completamente. E vem aquela pergunta, né? Se você pudesse voltar 15 anos atrás, o que você falaria para você mesmo? Invista em bitcoins. Que tipo de conselho você se daria? Né? E ele seria realmente impactante na sua vida? É difícil saber disso, né? Às vezes a gente imagina que sim, seria muito impactante, que hoje eu poderia falar para aquele eu de 15, 20 anos atrás e ter uma mudança de trajetória de vida. Mas você iria de fato desejar ter uma vida diferente, ou uma história diferente, com conquistas diferentes, sabendo que no final tudo é vaidade, nada te levaria a outro patamar de maturidade, de espiritualidade? O Eclesiastes nos informa da futilidade do materialismo, a avidez de possuir, não a doutrina filosófica. Olha só, existe uma doutrina filosófica chamada materialismo, não é disso que estamos nos referindo aqui, né? O autor aqui se refere, mas ao apego ao material, a avidez por possuir coisas. Aquele que ama o dinheiro nunca se fartará, e aquele que ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é vaidade. Quando abundam os bens, numerosos são os que comem. E que vantagem há para os seus possuidores, se não vê-los com os olhos? Isso aqui já é uma passagem do livro de Eclesiastes. Ele comenta: o miserável namora seu ouro, mas este não altera as limitações existenciais de sua vida em um só nanosegundo ou numa única unidade Armstrong. Vou repetir. O miserável namora o ouro que tem, aquela riqueza dele. Mas este ouro não altera as limitações existenciais de sua vida em nenhum nanosegundo. Tudo o que você juntou, tudo que a pessoa
acumulou todos aqueles bens, aquela avidez por possuir, aquilo ali não vai dar um segundo a mais de vida para ela. Ou não vai fazer sua alma encontrar um sentido de vida, sua percepção existencial ser maior ou ser ampliada. O autor continua: porém, não se depreende do fato de que o materialismo é uma futilidade, que uma existência mais... Vou repetir. Porém, não se depreende do fato de que o materialismo é uma futilidade, que uma existência mais elevada, assim como nós que tentamos vivê-la, queremos pensar, seja igualmente uma futilidade. Passei então a meditação sobre a sabedoria, a loucura e a tolice. Abre aspas aí para a citação no livro de Eclesiastes. Passei então a meditação para a sabedoria, a loucura e a tolice. Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos do sábio estão na cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Mas eu notei que o mesmo destino espera a ambos, e disse comigo mesmo: a minha sorte será a mesma que a do insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria? Por isso disse eu comigo mesmo que tudo isso é ainda vaidade. O Eclesiastes é um antídoto ou um corretivo para o orgulho. Ou é assim que o interpreto? É famosa a tirada de Winston Churchill sobre Clement Attlee ser um homem modesto com muitos motivos para a modéstia. Naquela época em que ele disse isso, os políticos ainda tinham um senso de humor e não falavam como se acreditassem ser, ou tivessem de ser, os redentores do mundo. Isso me lembra muito o livro do Bastiat, A Lei, que ele fala assim que o mundo está cheio de pessoas que têm soluções para o mundo, que sabem resolver os seus problemas, né? Cheio de pessoas assim. Um ótimo livro, uma outra oportunidade. Porém, na verdade, todos temos muitos motivos de modéstia, pois, abre aspas, eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos brutos, porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos brutos é o mesmo. Um mesmo fim os espera. A morte de um é a morte do outro. A ambos foi dado o mesmo sopro, e a vantagem do homem sobre o bruto é nula, porque tudo é vaidade. Todos caminham para o mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Eu espero ouvir esse tipo de comentário da minha avó, do meu avô, do meu pai daqui a alguns anos, mas eu jamais esperaria ouvir esse tipo de coisa de um jovem. Uma pessoa que está com avidez, ambição, desejoso, desafiado. Deus quer provar os homens e provar que eles são semelhantes aos brutos, aos ignorantes, aos bárbaros. Olha, você aí, a sua vida é tão igual quanto daquele outro. Ela passa em um instante. A sua morte, como a morte dele. Você, por conquistar tantas coisas, seja bem, seja sabedoria, a sua morte é igual a dele. Não muda. Todos saem do pó e para o pó voltam. O autor, ele continua aqui. O que então resta da existência humana, ou para ela, se é que resta alguma coisa? Eis o que eu reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, que abre aspas para o Eclesiastes mais uma vez,
Eis o que eu reconheci ser bom, dois pontos, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de vida que Deus lhe der. Essa é a sua parte, fecha aspas. Da vida não se deve esperar mais do que a vida pode oferecer. Uma mensagem particularmente mal vista numa época em que o homem exige poder determinar quando e como e talvez até mesmo se vai morrer, como extensão de seus direitos naturais. Pois a escolha pessoal é seu bem maior. Gente, há uma implicação tão grande aqui para o mundo moderno e tão vasta que eu vou gastar as minhas energias aqui. Da vida não se deve esperar mais do que o que a vida pode oferecer. Uma mensagem particularmente mal vista numa época em que homens exigem poder determinar quando e como e até mesmo se vão morrer. Eu vivo no meio de uma geração em que quer que todas as transformações sociais aconteçam em vida. É uma geração de pessoas que não admitem, não aceitam a morte. Você ir, principalmente os mais novos, irem a um velório é uma coisa que os deixa incomodados. É claro que deixa todos nós incomodados. Mas se você for ver, talvez até o mais velho, as pessoas têm uma dificuldade de poder aceitar que aquela pessoa morreu. Aquela pessoa partiu dessa vida. Ela não vai mais desfrutar dos prazeres que a vida pode oferecer. É um mundo tão hedonista. Ele é tão hedonista, ele está tão preocupado com o consumir dele, com consumir os frutos da vida, de tal forma que eles querem mais do que a vida pode oferecer. Eles querem, como assim, um mundo atual, uma geração que ele quer o extremo. Ele quer ser extraordinário o tempo inteiro. A própria ideologia coach de querer que você, ainda assim, seja cada vez aquela ideia de todo dia melhorar 1%. Onde você se força a ir além do que é te chamado para a vida ou para essa vida, mas não no sentido de dever ou de alcance, mas no sentido de ser uma máquina que tem melhoramento constante. Só que esse melhoramento não é um melhoramento de vida humana, de humanidade, de espiritualidade. Não. Este é um melhoramento produtivo. Quando você escuta que você tem que ser todo dia 1% melhor, é 1% mais produtivo. Você precisa ser uma máquina para poder superar e além do que a vida te deu. Você não pode se conformar com as coisas que a vida te dá. E aquilo que a vida te dá, aquilo que você tem, é aquilo que você é. Você já se observou quantas vezes você julga alguma pessoa por aquilo que ela tem? Ou por aquilo que ela aparenta possuir? Ou pela forma, pelo carro dela, pelo emprego dela, pelos concursos que ela passou, pelas empresas que ela tem?
você a julga ser uma pessoa melhor por essas condições. E você fala o quê? Olha, eu preciso ter igual ou mais a essa pessoa. Eu preciso me superar. Nós passamos por um período de pandemia, 2 anos e meio aproximadamente. Nesse período a gente pôde testemunhar e ver como que as pessoas elas não sabem lidar com o fator da finitude da vida, que a vida acaba, que as pessoas morrem. O desespero com a morte tão grande. Eu não estou falando por aquelas que estavam hospitalizadas e que tinham medo de morrer, não. Estou falando por aquelas que não saíram de casa e adoeceram por não ver a luz do sol, por não receberem raios solares no corpo. Estou falando por aquelas que entraram em depressão porque viam que a circunstância justificava você estar deprimido, mas não justificava você sair de casa. Aquelas pessoas eles ficaram apavoradas diante da realidade de que a vida acaba, paralisadas. A sensação que elas tinham é que eu não posso admitir que eu irei morrer nessa vida, que essa vida vai passar. Eu não posso admitir isso. Eu preciso experimentar de todas as coisas antes. E aí você você abre mão de viver aquilo, ou de gozar da vida que Deus te deu, ou que a própria natureza te concebeu. Por conta disso, você aceita ter uma vida completamente transformada pela justificativa de alguns, vamos dizer assim, portadores da verdade. De repente, você aceitava tudo que era dito na imprensa, ao mesmo tempo que não aceitava tudo que era dito na imprensa. Você selecionava a verdade que lhe convinha, e pela verdade que lhe convinha, você se trancava, você se tremia de medo, você colocava várias máscaras no rosto, e ali você podia ficar asfixiado, desde que você não fosse contaminado. Mas enfim, o mundo que nós vivemos hoje, ele não pode entender que, por exemplo, a sua vida ela pode ser uma vida simples e comum. Isso é inaceitável. Inadmissível que você tenha uma vida comum. Inadmissível. Uma vida simples? Uma vida com poucos recursos? Não. Eu te pergunto, o que é colocado na cabeça do jovem dentro da escola? Você quer fazer curso de quê? Eu quero fazer pedagogia. Que absurdo, você tem que ser médico. Você tem que ser um engenheiro. Por quê? Porque é o que paga mais, é o que paga melhor. É onde você vai poder usufruir de recursos e de dinheiro e etc. Então isso é colocado dentro da cabeça dos nossos próprios jovens. E eu não posso achar estranho que quando esses jovens cresçam, eles queiram isso. E eles entrem numa situação de ansiedade enorme. Por quê? Porque a tal riqueza não chegou. Porque já está fazendo 30 anos e a riqueza não chegou. Como assim? Eu não posso admitir que minha vida seja comum, seja simples. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que eu viva numa cidade do interior, que eu ainda não tenha rodado o mundo. Eu não quero ter filhos, não. Eu quero ter abundância de prazeres. Eu quero desfrutar das coisas que o mundo tem para poder me oferecer com a maior intensidade possível. Gente, isso é tão fascinante, porque faz parte da maturidade do homem entender
Quando eu falo do homem, eu falo do ser humano. Entender que a vida lhe deu poder gozar certas coisas e a desfrutar de certas coisas que nem sempre corresponderão ao sucesso material que você quer. Vou continuar lendo aqui. Abre aspas. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Fecha aspas. O tempo e o momento para o homem moderno é aqui e agora, como e quando ele quiser. Ele não tem o senso da vaidade última das coisas, só pensa que seus direitos foram violados se suas vontades não são atendidas com prontidão. Ô gente, você já parou para poder ver? Não só as pessoas ansiosas que querem as coisas para aqui e agora, elas não sabem respeitar o tempo. Mas já viu as crianças que estão sendo formadas hoje? Aquelas que mandam nos pais e que quer tudo para aqui agora, senão eu abro um chororô aqui e o pai corre lá e atende. O que essa criança está crescendo entendendo? Que se o mundo não sujeitar às suas vontades, olha, eu vou me revoltar contra o mundo. Certo? O Eclesiastes diz que para tudo há um tempo. O jovem, ele já quer fazer 17 anos dentro da universidade. Com 21 anos, ele quer estar formado e sair ganhando milhares de reais. E se com 25 anos ele já não tiver uma casa comprada, ele se sente um fracassado. E nos seus relacionamentos com a namorada, com o namorado, tudo é aqui agora. Não há um tempo para as coisas acontecerem, não há um prazo para o fruto amadurecer. Não há paciência para poder esperar a vida. O resultado disso é que você tem décadas de uma vida sem contemplação. Ele já não sabe o que admirar no mundo. A única coisa que ele admira é o sucesso dos homens. E você sabe o que é pior? Ele olha para um senhor de 65 anos e vê que ele tem milhões e acha que ele, com 25, tem que estar igual aquele senhor de 65, que levou uma vida inteira, décadas de acumulação de recursos. Certo? Eles não têm o senso da vaidade última das coisas, só pensam que seus direitos foram violados se suas vontades não são atendidas com prontidão. Para ele não há tempo de chorar, tempo de lamentar, tempo de calar. As decepções da vida não são inevitáveis, são inimigos que se devem apenas vencer. Ainda que o Eclesiastes nos diga que nunca poderão ser. Lembra, conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Sabedoria é saber viver. Conhecimento é saber aquilo que a vida te dá, ou aquilo que existe na vida, né? Aquilo que existe na realidade. E saber viver é uma coisa muito difícil. Essas pessoas, na modernidade, elas estão levando muito mais tempo para poder saber viver algumas coisas. Isso está lhes atrasando. E o que deixa mais impaciente ainda, por quê? Porque ela vai chegar com 40 anos e vai ver que no final das contas ela tem menos coisas ou menos vida que o seu pai tinha uma geração antes. Eu faço uma reflexão minha, porque quando eu fiz 30 anos, eu parei para poder pensar, poxa, eu estou entrando na minha 4ª década de vida. O meu pai, na minha idade, ele já tinha 2 filhos, ele já tinha uma casa, ele já tinha carro, tinha os seus planos de vida, a vida era uma correria só, se sacrificou muito, se esforçou muito. E se eu for para poder pensar, poxa vida, e eu?
Por que as coisas para mim não dão certo também? Por que eu não tenho nada disso? Aí eu fui para o conhecimento da verdade. A verdade é que o Eclesiastes nos mostra. Há tempo para todas as coisas. Olha, esse livro é maravilhoso. Para poder finalizar aqui, alguns, é claro, podem achar que o Eclesiastes desalentador. Ele não oferece a esperança de uma vida perfeita na terra ou de um fim para o sofrimento humano. Pode-se criticar seu estoicismo, como se levasse à aceitação do que não deveria ser aceito. Se vires na região, abre aspas aqui, se vires na região a violação do direito e da justiça, não te admires. Fecha aspas. Só posso dizer que, no que me diz respeito à consciência de que em última instância é tudo vaidade, ainda que, abre aspas, tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades. É profundamente consoladora, pois põe um limite às paixões e é um chamado a um senso de proporção, sem o que as virtudes viram vícios e boas intenções traduzem-se nas más ações. Então, de novo aqui a citação. Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as suas faculdades. Você faça de forma bem feita. Faça com todas as suas habilidades, com tudo aquilo que te foi ensinado. Esse é o primeiro capítulo, né, sobre o Eclesiastes. Nele tem uma vastidão muito interessante. Nós lemos aqui 5 páginas, 2, 3, 4 páginas. Deu aproximadamente aí 50 minutos de vídeo. Eu espero que os próximos sejam mais curtos, porque eu já não passarei pela introdução, já irei diretamente na leitura, né? Mas é isso. Primeiro capítulo do livro Eclesiastes, do comentário de Eclesiastes pelo Theodore Dalrymple. O próximo ele vai entrar no aspecto mais teológico, ele vai entrar no aspecto mais espiritual. Na minha opinião, ele é até mais profundo do que essa parte aqui, né? Que ele destaca esses conselhos de sabedoria do livro de Eclesiastes, certo? Meu muito obrigado para você que acompanhou aqui o vídeo. Espero que você goste, espero que você adquira o livro também, que você leia e faça suas anotações. E se você tiver algum comentário adicional sobre o livro, me ajude a enriquecer ainda mais essa análise. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua percepção, o que você achou interessante, qual passagem no livro de Eclesiastes que você acha interessante, que te chama a reflexão de alguma coisa, que te traz a verdade de alguma forma, tá certo? Então, muito obrigado, não esquece de curtir e de compartilhar o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, a essa reflexão, essa análise literária aqui, e que possa também contribuir e somar conosco, tá certo? Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.